Olá, pessoal! Dando continuidade, então, agora nós vamos pular um pouquinho, a gente vai lá para frente. Nós vamos ver o capítulo 4, que é das funções essenciais da justiça. E ela começa com a seção 1, que trata sobre o Ministério Público. E então o artigo 127 diz o seguinte: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, de acordo com a redação literal da Constituição Federal, o Ministério Público ele vai defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e os interesses individuais indisponíveis. O parágrafo 1º diz que são os princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. O parágrafo 2º diz que ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa, podendo observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, e a política remuneratória e os planos de carreira, e que a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Parágrafo 3º. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º. Parágrafo 5º. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Parágrafo 6º. Durante a execução orçamentária do exercício, não pode haver realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto, então é possível, desde que previamente autorizadas, mediante a abertura de crédito suplementar ou especial. Artigo 128. O Ministério Público abrange. Nós temos inciso 1, o Ministério Público da União, e no inciso número 2, o Ministério Público do Estado. Mas o Ministério Público da União compreende 2 pontos: o Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e o do Distrito Federal e Territórios. Então, existe o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele faz parte da MPU, bem como o Militar. Não tem aqui Ministério Público Eleitoral, acho que vale a pena repetir. Que eu acho que já vi essa pegadinha. Parágrafo 1º. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre os integrantes da carreira maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta do Senado, para mandato de 2 anos, admitida a recondução. Então, ele tem um mandato de 2 anos. É permitida a recondução, não é permitida uma recondução. Então, ele pode ser reconduzido mais de uma vez. E aqui eu coloquei uma observação que não tem o prazo de 70 anos. Então, ele tem que ter mais de 35, também não tem lista tríplice. Ele é nomeado pelo Presidente da República dentre os integrantes da carreira,
maiores de 35 e é permitida a recondução. Parágrafo 2º. A destituição do Procurador-Geral da República por iniciativa do Presidente da República deve ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Esse artigo aqui, eu acredito que já foi alvo de questionamento e eu errei. Então, o PGR ele pode ser destituído pela iniciativa do Presidente da República. E nesse caso, assim como o PGR precisou da aprovação do Senado, da maioria absoluta, para o Presidente da República também destituí-lo, essa destituição deve ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Então, aqui o Senado Federal também precisará autorizar pela maioria absoluta. Os Ministérios Públicos do Estado, parágrafo 3º. O Ministério Público do Estado e o Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice. Aqui formará lista tríplice dentre os integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Então, aqui vai ser o chefe do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal, e terá um mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Os procuradores gerais nos estados e no Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo na forma da lei complementar respectiva. Parágrafo 5º. Leis complementares da União e dos Estados cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público. Então, é lei complementar aqui e é facultado aos respectivos procuradores gerais. E os membros do Ministério Público têm as seguintes garantias. Aqui, inciso 1, parágrafo 5º, inciso 1. 2 pontos. Tem 3, para ser sintética. Tem a vitaliciedade, que eles vão conseguir obter após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. 2, a segunda é a inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público. E aqui é mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada a ampla defesa. E a terceira é a irredutibilidade de subsídios, ressalvado alguns artigos. Então, eles têm 3 garantias: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Vou ler de novo aqui a questão da inamovibilidade, porque cai muito. Então, eles são inamovíveis, mas pode, desde que haja interesse público. Mas, nesse caso, é necessário a decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público. E esse órgão competente do Ministério Público vai dar essa decisão pela maioria absoluta de seus membros e vai ser assegurada a ampla defesa. Também o inciso 2º trata sobre, o inciso 2º do parágrafo 5º trata sobre as vedações. É vedado ao membro do Ministério Público receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais, exercer a advocacia, participar da sociedade comercial na forma da lei, exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério,
exercer atividade política partidária, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoa física, entidade pública ou privada, ressalvadas as exceções previstas em lei. Parágrafo 6º. Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no artigo 95, inciso 5º, que fala da advocacia. Eu coloquei aqui a observação, que fala que é proibido aos magistrados exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento. Coloquei outra observação embaixo. Essa vedação não se aplica para a advocacia pública. Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público. Nós temos aqui 9, são 9 incisos. Artigo 129, são funções institucionais do Ministério Público. Promover privativamente ação penal pública na forma da lei. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Aqui coloquei uma observação dizendo que o inquérito civil é instrumento exclusivo do MP. Inciso 4º, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos nessa Constituição. Defender judicialmente os direitos e interesses dos indígenas. Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de sua manifestação processual. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica a entidades públicas. Então, o Ministério Público não pode oferecer a consultoria jurídica e representação judicial a outras entidades públicas. Parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. E aqui eu abro uma observação. Eu fiz essa semana uma questão do curso do Vinícius Rezende, falava sobre legitimação para propor civil pública. E tem uma decisão muito recente do STF, acho que saiu essa semana, que diz que quando o Ministério Público, quando ele quer pedir a nulidade da contratação de pessoas, porque não foi observado o requisito do concurso público, ele deve propor ação contra o sindicato e contra a entidade. Eu não tive acesso ainda ao inteiro teor, mas eu suspeito que seja para que o sindicato, então, possa pleitear e negociar e tutelar o direito daqueles trabalhadores que serão afetados pela nulidade da contratação. Mas teve uma manifestação nesse processo do PGR que ele era contra ser obrigatória o ajuizamento também em face do sindicato, porque ele diz que as ações civis públicas, a legitimação do Ministério Público não impede a de terceiros.
Então, o sindicato poderia propor, caso ele achasse necessário, ação civil pública também. A legitimidade, ela é disjuntiva e concorrente, e não há na lei essa obrigatoriedade de propor em conjunto em certos casos, mas acredito que o STF verificou que neste caso concreto, para garantir, né, outros direitos fundamentais, como os direitos dos trabalhadores, é necessário, então, que se inclua o sindicato. E só para fixar que no parágrafo 1º desse artigo 129, fala da legitimidade do Ministério Público, que não impede a de terceiros. E tá, acho que também no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública também tem lá o rol dos legitimados. Bem, dando continuidade, parágrafo 2º, as funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. E aqui também, isso cai demais. Porque vocês lembram, ó, quando a gente estava falando da inamovibilidade, ele é inamovível, né? O procurador, promotor. Ele só pode ser movido em caso de interesse público e pela autorização da maioria absoluta dos membros do órgão competente, pela maioria absoluta. Mas isso está ligado à inamovibilidade. Aí aqui para frente está dizendo que o promotor ou procurador pode morar em outra comarca. E nesse caso vai ser autorizado pelo chefe da instituição. Então, nós temos o chefe da instituição que permite que ele more em outra cidade. Mas em questão da inamovibilidade, vamos ver, para essa distinção ficar gravada na nossa cabeça. Quando nós falamos de morar em outra comarca, a questão pode não ser grave, né? Por exemplo, pode ser comarcas muito próximas. Tem cidades que você nem pega estrada para mudar de uma cidade para outra, então não é algo tão substancial. Então, apenas a autorização do chefe da instituição é suficiente. Mas, tratando-se de inamovibilidade, nesse caso, é mais grave, porque é uma garantia da instituição. Então, para que seja excepcionada essa garantia, é necessária a maioria absoluta dos membros do órgão competente. Acho que assim a gente consegue gravar. Parágrafo 3º. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação na OAB em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica e observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Parágrafo 4º. Aplica-se ao Ministério Público no que couber o disposto no artigo 93. Parágrafo 5º. A distribuição de processos no Ministério Público será imediata. E aqui eu fiz uma observação, por determinação da Emenda Constitucional 45, a distribuição de processos é imediata tanto no Ministério Público como no Poder Judiciário. Artigo 130. Aos membros do Ministério Público, junto aos tribunais de conta, aplicam as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e formas de investidura. Artigo 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução.
Então, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele tem 14 membros, não 15, 15 é o CNJ, ele tem 14 membros, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo, o Procurador-Geral da República, que o preside, 4 membros do MPU, 3 membros do MPE, 2 juízes indicados pelo STF, 2 juízes, um indicado pelo STF e outro pelo STJ, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara e outro pelo Senado. Então, nós temos 4 membros do Ministério Público da União e assegurada a representação de cada uma de suas carreiras, 3 do MPE, 2 juízes, 2 advogados, 2 cidadãos. E o Procurador-Geral da República. Não posso pulá-lo. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho, oriundos do Ministério Público, serão indicados pelo respectivo Ministério Público na forma da lei. Parágrafo 2º. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe, então cabe ao CNMP, zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. 2. Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo, então, o CNMP pode, de ofício ou por provocação, desconstituir, rever ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. 3. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas. E aqui acrescento uma observação que desde 2019, com a alteração dessa redação pela Emenda Constitucional 103, o CNMP não pode mais aposentar com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço. Isso não faz mais parte das suas atribuições. Então, ele não pode também determinar a perda do cargo. A perda é somente por decisão judicial transitada em julgado. Então, ele não pode aposentar nem determinar a perda. Inciso 4º, o CNMP pode rever de ofício, mediante provocação, os processos disciplinares de membros do MPU ou dos estados julgados há menos de um ano. Os processos disciplinares. Também o CNMP deve elaborar o relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre as situações do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar uma mensagem prevista no artigo 84. Parágrafo 3º, o Conselho escolherá, e aqui coloquei caps lock, ele vai escolher em votação secreta um corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram. E aqui é vedada a recondução. Então, ele escolhe em votação secreta, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes: 2 pontos. Receber reclamações e denúncias
de qualquer interessados relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares. 2. Receber funções executivas do Conselho de Inspeção e Correição Geral. 3. Requisitar e designar membros do MP, delegando-lhe atribuições e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. Então, receber reclamações e denúncias, exercer funções executivas e requisitar e designar membros. Parágrafo 4º. O presidente do Conselho Federal da OAB oficiará junto ao Conselho. Parágrafo 5º. Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público competente para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus auxiliares, representando diretamente ao CNMP. Então, aqui, leis da União e do Estado criarão ouvidorias. Leis da União e dos Estados criarão as ouvidorias do Ministério Público. É que um comando, criarão, não poderão, criarão as ouvidorias. Os próximos artigos, então, nós vemos no próximo vídeo. Até lá!